Volume 8. Capítulo 2. Caramba, está quente. Depois de pensar um pouco, abri a janela do menu e desequipei minha armadura principal, o casaco da meia-noite. Depois de mais alguns segundos de reflexão, também guardei meu peitoral fortificado. Isso fez com que minhas únicas roupas, além das roupas íntimas, fossem uma camisa preta de manga comprida e uma calça preta. Ambas eram justas, mas as calças eram feitas de um material fantástico chamado Shadowtriad, o que lhes dava um bônus substancial para se esconder e também uma pequena quantidade de regulação de temperatura. Suspirei e dei uma olhada ao redor. Minha localização atual era no meio de um caminho estreito e escuro entre a parede norte do volupta Gran Cassino e o muro alto que o cercava. Um pesado portão de ferro separava esse caminho do jardim da frente do cassino, portanto, estava claro que os hóspedes não deveriam vir para cá. Mas como o Sal não tinha aquelas paredes invisíveis dos RPGs clássicos de ação em 3D, você sempre podia atravessar qualquer cerca ou parede, desde que tivesse força ou agilidade. E o jogo não o transformava automaticamente em um jogador criminoso laranja por fazer isso. Mas os guardas municipais NPC eram uma história diferente. Eu não achava que eles iriam me atacar sem aviso, mas depois do que aconteceu no Palácio da Árvore Arin, era bem possível que eu fosse detido, levado para a cadeia e mantido para interrogatório. À minha esquerda, estava a parede do prédio de 4 andares do cassino e, à minha direita, uma parede de 3 metros. Se eu ficasse preso em ambos os lados, na frente e atrás, não haveria escapatória. Hoje à noite, nosso plano era expor as irregularidades da família Corley para Nirnir, e amanhã seria nossa missão crucial para recuperar as chaves sagradas e restaurar a reputação de Kismel. Eu não podia me dar ao luxo de ser preso nem mesmo por uma única noite. Devo voltar atrás e jogar pelo seguro. Eu me perguntava. Mas havia uma vaga preocupação em meu íntimo de que eu estava deixando passar algum detalhe crucial. Tínhamos praticamente confirmado que os Corlois estavam tingindo pelo de uma espécie superior de Lycan para passá-lo por um Lycan ancião na arena de batalha. Kyo, a empregada, estava misturando o agente descolorante nesse exato momento e, uma vez borrifado na criatura à vista do público apostador, os Corlois não teriam desculpa. Na minha cabeça, eu sabia que o plano de Nirnir era infalível, mas a minha parte de jogador sempre suspeitava de uma armadilha quando as coisas estavam indo bem demais. Vou dar uma olhada rápida nos estábulos dos monstros atrás do cassino e, se nada fizer disparar meu radar intuitivo, partirei imediatamente, disse a mim mesmo, e depois voltei a caminhar pela trilha. Felizmente, cheguei ao canto noroeste do prédio sem encontrar nenhum guarda, então encostei as costas na superfície branca do cassino e escutei atentamente. Eu podia ouvir o som fraco de conversas, mas ninguém parecia estar se aproximando. Inclinando-me por um triz na esquina, dei uma olhada rápida. Havia um espaço atrás do cassino, forrado de pedras, que era muito mais amplo do que o jardim da frente. 3 carruagens sem cavalos estavam estacionadas ali. As portas na parte traseira da carruagem eram feitas com barras de ferro que deslizavam para os lados, fazendo parecer que essas carruagens eram para transportar monstros capturados na selva. Na extremidade norte do espaço havia uma estrutura semelhante a um armazém, mas eu ouvia sons como relinchos de vez em quando, o que sugeria que era o estábulo dos cavalos. Inclinei-me mais para fora para poder olhar ao longo da parede do próprio cassino. Havia um portão enorme, grande o suficiente para as carruagens passarem, com portas menores em ambos os lados. Lá dentro deviam estar os estábulos dos monstros que eu estava procurando. Eu imaginava que seria um prédio separado, mas eles mantiveram um espaço dentro do cassino. Meu plano inicial era me esgueirar e espiar pela janela, mas agora isso era impossível. Esgueirar-me para dentro seria muito perigoso, e, no entanto, uma daquelas 2 pequenas portas estava entreaberta, chamando-me para mais perto. Tudo bem, eu vou. Rosnei para o sistema de jogo Sal, ou apenas para minha própria deusa do destino. Mais uma vez, examinei todo o espaço além da esquina. Do estábulo dos cavalos, que não ficava a mais de 6 metros do meu esconderijo atual, eu podia ouvir o som fraco de um esfregão sendo usado e uma voz cantando uma música meio boba, mas não havia nenhum outro sinal de humanidade. Minha suposição era que as equipes de captura dos Nashôis e Corlois ainda estavam fazendo seu trabalho. Preparei-me para a tarefa que tinha pela frente, dobrei a esquina e corri ao longo da parede em uma posição curvada. Parei diante da porta aberta, ouvindo os sons, e entrei quando tive certeza de que o caminho estava livre. A primeira coisa que notei foi um odor fraco e desagradável.
Ele me fez lembrar do zoológico, uma combinação de palha, terra e cheiro de animais. O local era escuro e espaçoso, não muito diferente de uma garagem. As paredes e o piso eram feitos de pedra e tinham dois grandes buracos quadrados na parede dos fundos. A princípio, isso me confundiu, até que percebi que eram portas para carregar monstros. Provavelmente, as carruagens entravam na garagem até ficarem alinhadas com os buracos. Em seguida, abriam as grades de metal para que os monstros pudessem passar pelos buracos por conta própria. Ouvindo com atenção, senti que podia ouvir um rosnado baixo vindo de trás dos buracos. Eu certamente não queria entrar ali, mas não conseguia ver outra coisa. Não, ali, portas cinzas simples nas paredes direita e esquerda. Se eu apertasse os olhos, conseguiria ver os brasões nas portas, um dragão vermelho à esquerda e uma flor preta à direita, provavelmente um lírio. Dragão vermelho e lírio negro. Um deles era provavelmente o brasão da família Corley, enquanto o outro provavelmente pertencia aos Nashões. Tentei me lembrar dos eventos do dia anterior, mas não me lembrava de ter visto os mesmos símbolos no quarto de Nirmir ou no próprio cassino. Se eu enviasse uma mensagem para Zuna ou Argo, talvez elas pudessem perguntar diretamente a Nirmir, mas eu teria que explicar onde estava e o que estava fazendo e, se eu fosse honesto, elas me mandariam cancelar minha missão imediatamente. Bem, eu disse a mim mesmo, o que mais se pode fazer em um cassino a não ser confiar em seus palpites? Mas então me lembrei da arena monstruosa da noite passada. O Licon ancião dos Corlois e o Tatu-bola saltitante dos Nashões apareceram de entradas diferentes na jaula, à esquerda e à direita. Se os estábulos dos monstros estivessem separados em áreas à esquerda e à direita, então o lado de onde o Licon apareceu era o estábulo dos Corloi, e o lado de onde veio o Tatu-bola era o estábulo dos Nashoi. Ao reproduzir a memória visual de qual era qual, eu tinha minha resposta. O Tatu-bola apareceu primeiro da esquerda, e o Licon saiu em segundo lugar da direita. Isso significava que o estábulo dos Corloi, aquele que eu queria investigar, não era a porta do lírio negro à direita. Eu estava olhando para o estábulo do lado oposto ao da arena na noite passada, então as direções deveriam estar trocadas. Isso significa que a porta Corloi era da esquerda, com o dragão vermelho. Aproximando-me sorrateiramente, alcancei a maçaneta, girei-a e puxei. Ela se abriu facilmente, então esperei por um momento e entrei sorrateiramente quando não ouvi nada. Fechei a porta silenciosamente e me virei. Muito parecido com as celas sob o palácio da Árvore Yaren, havia um corredor sombrio que se estendia para a esquerda e para a direita. Mas aqui, o piso, as paredes e o teto eram de pedra dura. As portas eram de madeira, mas reforçadas com ferro. Não haveria como queimar as fechaduras com uma lanterna se eu fosse pego e mantido aqui. Pensei em equipar minha espada do inventário, mas rejeitei a ideia. Era eu quem estava invadindo o local. Se os guardas me vissem, eu não queria piorar as coisas ficando violento. Se me vissem, eu fugiria em alta velocidade, se não conseguisse, eu falharia. O corredor terminava logo à esquerda, então segui para a direita. Havia algumas portas na parede, tentei abrir uma delas, mas era apenas um depósito empoeirado, então ignorei o resto. Na parede, no final do corredor, havia uma passagem aberta sem porta, além dela, havia uma escada em espiral que descia. Escutei atentamente e depois desci as escadas silenciosamente. Os degraus iluminados por lanternas eram de pedra natural que havia sido desgastada com o uso, o que demonstrava a longa história das duas famílias no Coliseu. A temperatura caiu à medida que eu descia, e o cheiro de animais aumentou. Presumivelmente, todos os monstros na arena de batalha foram domados por meio da técnica secreta do herói Falhari para comandar monstros, mas Nirnir disse que a obediência deles não durava indefinida e incondicionalmente. Portanto, não havia garantia de que estar na presença de um forasteiro como eu não faria com que os monstros se tornassem selvagens novamente. Ao chegar ao último degrau da escada, mantive meus sentidos tão atentos ao perigo quanto possível, pronto para fugir ao primeiro sinal de problema. Além da porta em arco, havia outro corredor, este mais largo do que o do andar de cima. Mas ao longo das paredes havia uma série de gaiolas de aço, não portas. Não vi nenhum humano no corredor, mas pude ouvir vozes abafadas ao longe. Escutei o máximo que pude, mas não conseguia nem saber quantas pessoas estavam falando, muito menos o conteúdo da conversa. Mais uma vez, disse a mim mesmo, só preciso descobrir, e continuei pelo corredor.
Depois de alguns metros, espiei para dentro da gaiola à direita e vi um animal atarracado deitado na palha suja, algo como um cruzamento entre um porco e uma capivara. Eu o reconheci como um rato-pinça gigante, uma criatura que vivia perto de Lectio, a principal cidade desse andar. Ele se movia lentamente e não tinha ataques especiais, mas os dentes em forma de pinça que deram o nome ao rato eram extremamente poderosos. Se eles mordessem sua arma, seria praticamente impossível soltá-la. Você teria que bater no rato com outra arma ou pedir ajuda a um membro do grupo, ou então ele quebraria sua arma. Mesmo um enorme machado de 2 mãos não suportaria a pressão. Mas, desde que você estivesse ciente disso, eles eram fáceis de derrotar e, por isso, foram uma grande fonte de pontos de experiência na versão beta. Eu havia derrotado muito mais do que apenas 50 ou 100, mas, olhando para ele agora nesse cenário, fiquei com pena da criatura. Não seja hipócrita, repreendi a mim mesmo, afastando-me das grades e decidindo não olhar para nenhuma das outras gaiolas. Passei da segunda à quarta, mas assim que cheguei à quinta gaiola, meus olhos se viram automaticamente atraídos para ela. Essa gaiola não estava presa com barras verticais como as outras, mas era cercada por um padrão de treliça de ferro fino que corria vertical e horizontalmente. Os espaços entre as barras tinham apenas 2,5 centímetros de largura, o que sugeria que um monstro bem pequeno estava sendo mantido lá dentro. Mas quando vi a sombra encolhida no canto, percebi que ela não era menor que uma capivara. Interessado, fiquei olhando para ela até que seu cursor aparecesse. O nome do monstro era Serpente Argem. Não me lembrava de um monstro assim no beta, mas era claramente uma cobra de algum tipo. Infelizmente, meu dicionário mental não continha o adjetivo que a descrevia. De qualquer forma, a gaiola agora fazia sentido para mim. Uma serpente estreita seria capaz de passar por espaços que um mamífero maior não conseguiria. No entanto, as lacunas entre as barras na arena real dentro do cassino tinham mais de 3 ou 4 polegadas. Se eles soltassem a serpente ali, ela não escaparia e ameaçaria os convidados que estivessem assistindo à batalha? Naquele momento, uma voz irritada ecoou pelo corredor. Droga, comporte-se! Girei em torno de mim por reflexo, mas não havia ninguém por perto. Seja lá com quem a voz estivesse gritando, não era comigo. Voltando a olhar para frente, pude ver uma jaula à esquerda e outra à direita, e uma porta bem pequena na parede mais distante, que não parecia ser a câmara de um monstro. Se eu me concentrasse, poderia ouvir algo como um rosnado de animal vindo da cela do fundo à direita. Avancei lentamente, pressionando-me contra a parede, e olhei cuidadosamente para a sexta gaiola. A pequena câmara tinha talvez 2,5 metros de lado e 2 homens estavam lá dentro, de costas para mim. No canto, descansando em cima de um pouco de palha, havia um monstro do tipo cachorro com pelo vermelho. Não precisei ver o cursor para saber que era o Lycan ancião de ontem. Havia pontos em que a cor vermelha estava se desprendendo do corpo, revelando um pelo branco. O Lycan mostrou suas presas para os homens, rosnando baixinho. Se essa fosse uma versão superior do Lycan com o pelo tingido, seria perigosa o suficiente para que até mesmo jogadores mais avançados ficassem cautelosos com ela, mas esses dois estavam totalmente despreocupados, porque o Lycan tinha uma coleira feita de ferro pesado que o acorrentava à parede. Os homens eram bem constituídos e usavam camisas vermelhas, coletes de couro e luvas longas que iam até o cotovelo. Ambos os cursores diziam manipulador da família Corley, o que significava que o trabalho deles era lidar com os monstros. O homem da direita ergueu um chicote curto e gritou, maldito vira-lata. Faça o que mandamos ou você vai ter um gostinho disso. O Lycan recuou instantaneamente, mas não parou de rosnar. O homem à esquerda murmurou irritado, temos que pintar isso rápido, caso contrário, a cor não vai pegar no pelo e ainda vai cheirar mal. Também não estava totalmente seco na noite passada. Percebi que ele tinha um pincel grande em uma mão e um pote de cerâmica na outra. O pincel estava coberto de vermelho do frasco, a tintura de pele. Concentrando-me nos odores persistentes, percebi um cheiro doce forte entre os odores de animais. Era definitivamente o mesmo cheiro da mancha vermelha que limpamos das grades da arena. Não gostei dele na primeira vez, então deve ter sido muito forte para o nariz sensível de um monstro do tipo cão. Mas o Lycan ancião, ou qualquer que seja o nome correto da espécie, estava supostamente sob o controle do poder de emprego de Bardum Corley. Havia um prato de comida e um balde de água no canto, então presumi que ele não havia perdido seu status de domesticado por causa da fome.
Então, por que ele estava sempre mostrando as presas para os tratadores? Obviamente, eles não podiam ter percebido meus pensamentos, mas, mesmo assim, o homem da direita coçou a nuca com o cabo do chicote e resmungou: vamos precisar que o mestre Bardum refaça o truque. Os ombros corpulentos do homem à esquerda balançavam para cima e para baixo. Mas o plano é se desfazer dele hoje, certo? Sim. Até mesmo aqueles nachos tolos já devem ter percebido que algo está errado. Depois de fazer seu último turno hoje à noite, esse cãozinho vai para a fazenda. Portanto, se pedirmos a ele que aplique seu truque novamente, ele simplesmente nos ordenará que o façamos durar mais uma luta. Não é barato fazer isso. Isso é verdade. O que eles queriam dizer quando falavam que a técnica para domar monstros não era barata? De acordo com Nirnir e Kill, era um poder especial herdado de seu ancestral, o herói Falhari. Isso me pareceu uma habilidade extra. Fosse o que fosse, algo não estava batendo certo. O homem com o chicote estalou a língua. Tis, tudo bem. Vou chicoteá-lo até que ele não possa mais se mover. Depois você aplica a tintura. Contanto que o alimentemos com poções de cura durante a tarde, ele deverá estar pronto para a última luta desta noite. Muito bem. Vá em frente, disse o homem da esquerda, dando um passo para trás. O da direita balançou o braço para trás. O chicote de couro com cordas fez um som de assobio e estalou firmemente nas costas do Lycan. A criatura deu um grito e caiu de lado, com efeitos de dano vermelho saindo de suas costas. Ela se levantou e voltou a rosnar, mas apenas aquele ataque havia reduzido sua barra de saúde de cerca de 60% para menos da metade. O chicote assobiou no ar novamente. O Lycan tentou pular para longe, mas a corrente curta balançou e ficou esticada, mantendo-o dentro do alcance do chicote. Ela se chocou contra as costelas do Lycan, lançando-o para trás e para o chão novamente. Mais 10% de seu HP foi perdido, e ele agora estava sob efeito de atordoamento. Pela terceira vez, o homem ergueu o chicote. Pare! Gritei antes mesmo de saber o que estava fazendo. Fechei a boca com força, mas já era tarde demais. Quem disse isso? Puxei minha cabeça para trás antes que eles pudessem se virar para ver. Se eu fugisse agora, mas não, se eles gritassem, seus companheiros provavelmente me prenderiam na escada em espiral. Em um impulso, abri minha janela e coloquei um saco de estopa esfarrapado sobre minha cabeça. Com um gesto brusco, o saco apareceu e se encaixou perfeitamente sobre minha cabeça. Não havia buracos para os olhos, mas as fibras eram tão largas que eu conseguia enxergar muito melhor do que esperava. No momento em que fechei minha janela, a porta da cela se abriu e os homens saltaram para o corredor. Seus olhos se arregalaram no momento em que me viram ali parado com a máscara improvisada no rosto, mas logo se recuperaram e gritaram: quem diabos é você? Você está com os nachos? A segunda acusação era perfeitamente correta, mas eu não ia admitir isso. Em vez disso, não disse nada. O encarregado com a escova e o frasco, que também ostentava a combinação perfeitamente vil de uma cabeça careca e cavanhaque, fez uma careta e cuspiu: quem quer que seja, não podemos deixá-lo sair. Vamos dar uma surra nele e jogá-lo em uma das celas vazias. Parece bom. Eu sempre quis tentar bater em uma pessoa com essa coisa, disse o outro treinador, batendo o chicote no chão. Esse foi o sinal para que seus cursores de cor mudassem de amarelo para vermelho. Mas o tom de vermelho era bastante pálido, o que significava que seu nível estava muito abaixo do meu. Entretanto, além de ser a primeira vez que eu lutava com uma pessoa usando um chicote, eu também era um invasor aqui. O fato de que lutar com eles não me deixaria laranja não significava que eu poderia simplesmente matá-los. Talvez eu pudesse neutralizá-los sem tirar muito HP, para que eu pudesse escapar do local antes que os guardas reais entrassem. O chicoteador não tinha barba, mas seu cabelo era comprido, e suas sobrancelhas eram grossas e anguladas com fúria e concentração enquanto ele puxava o braço para trás. Embora fosse minha primeira vez lutando contra um chicote, eu tinha visto seu alcance ideal e tempo de ataque depois de vê-lo punir o Lycan. Quando o apito ecoou nas paredes, eu já estava avançando. A arma veio da parte superior esquerda, que eu me abaixei para evitar, com a ponta alargada roçando o topo da minha cabeça enquanto eu passava correndo. Mantive meu punho esquerdo na altura da cintura e o empurrei para frente. O punho vermelho brilhante atingiu o manipulador de chicote bem entre suas impressionantes sobrancelhas.
Essa era a habilidade básica de artes marciais, golpe rápido, não tão poderosa, mas com uma chance muito maior de causar atordoamento em um golpe certeiro do que uma espada cortante. Como eu esperava, o manipulador do chicote voou e se esparramou no chão, imóvel. Restavam mais de 70% de seu HP, mas havia um anel de luz amarela girando em torno de sua cabeça. Esse era o efeito de atordoamento que eu queria, e não o tipo mais fraco que desaparece em apenas 3 segundos, mas um atordoamento poderoso que o imobilizaria por quase 1 minuto. Não funcionava muito bem contra jogadores, mas me parecia que os NPCs comuns que não eram soldados ou guerreiros tinham maior probabilidade de serem vítimas de efeitos de status negativos. O que? O outro encarregado arfou de choque, depois respirou fundo. Ele ia gritar para os guardas. Dei um salto para frente novamente, determinado a impedi-lo. Dessa vez, dei um golpe rápido com meu punho direito, diretamente em sua têmpora. O manipulador se levantou, bateu a parte de trás da cabeça contra as barras de metal da cela e caiu no chão, coberto de efeitos visuais que indicavam danos e um efeito de atordoamento. O frasco se soltou de sua mão e caiu. Eu o peguei logo antes que pudesse se espatifar ruidosamente contra o chão. Como eu esperava, consegui neutralizar meus adversários sem matá-los, mas, na melhor das hipóteses, eles só ficariam atordoados por mais 50 segundos. Eu tinha que escapar do estábulo do Skorla e voltar para a frente do cassino dentro desse período. Eu estava girando sobre o meu pé quando vi o Lycan ancião, deitado de lado na parte de trás da cela. Por puro instinto, retesei o pé e tentei correr novamente, mas meu avatar não me obedeceu. O que aqueles manipuladores fariam com o Lycan se eu saísse correndo agora? Eles presumiriam que seu esquema de tingimento de peles havia vazado para os Nashôis, e eliminariam suas provas mais cedo. Mesmo assim, e daí? De qualquer forma, ele seria destruído mais tarde hoje à noite, então era apenas uma diferença de tempo. E o Lycan não era o animal de estimação de alguém, era apenas um monstro, como todos os besouros lança, vespas venenosas e hematomelibes que já havíamos matado nesse andar. Um simples mob, do tipo que eu não hesitaria em combater com minha espada no deserto. Todos esses fatos eu conhecia perfeitamente. E ainda assim... Droga! Pulei a porta aberta para dentro da cela. A fera inclinado esticou o pescoço e rosnou, mas sua voz era fraca e não intimidadora. O cursor de cor amarela mostrava que sua barra de HP estava apenas 1/3 cheia. Abri minha janela e joguei o frasco em meu inventário, depois apertei o botão troca rápida para equipar minha espada. Depois de retirá-la de minhas costas, dei um golpe e cortei a corrente que ligava o colarinho do Lycan à parede. O Lycan latiu, sentindo a vibração do golpe. Rapidamente guardei minha espada e sussurrei para o animal ferido, fique calmo. Gurru! Eu não sabia dizer se aquele rosnado era um sim ou um não. Mas o cursor ainda estava amarelo, então, no mínimo, ele não estava me atacando. Aproximei-me com cuidado e coloquei meus braços em volta da criatura, que tinha o tamanho de um pastor alemão, levantando-a. Sua estrutura era robusta, mas, devido ao meu status de força, ela não parecia muito pesada para mim. Grar, latiu o Lycan, debatendo-se um pouco antes de desistir e abaixar a cabeça. Ele não aceitou o meu controle, ele simplesmente não tinha mais forças para lutar comigo. No campo, os monstros lutavam até o último pixel de saúde. Isso também deveria ser verdade para esse Lycan, então por que ele não conseguia se mover? Talvez tenha sido infligido a ele algum tipo de status negativo. Mas eu poderia descobrir isso mais tarde. No momento, eu tinha que sair do estábulo subterrâneo. Eu pulei da pequena cela, segurando o Lycan. Os manipuladores ainda estavam atordoados, mas o efeito visual amarelo ao redor de suas cabeças estava muito mais fraco do que antes. Eles provavelmente estariam de pé e em movimento em menos de 20 segundos. A toda velocidade, corri pelo corredor, usando a trama solta do saco para ter visibilidade. Em menos de 3 segundos, passei pelo corredor sem diminuir a velocidade. Em 5 passos, passei pela parede curva e entrei na escada, onde subi 3 degraus de cada vez. Finalmente, pude ouvir seus gritos atrás de mim. Mas o prédio não foi construído com a segurança contra intrusos em mente, não ouvi nenhuma trombeta ou campainha de alarme. Levaria mais tempo para que os guardas ouvissem os manipuladores. Quando estava no andar térreo novamente, passei pelo corredor curto até a garagem de carga. Felizmente, ela ainda estava vazia, embora eu tivesse certeza de que o pátio aberto nos fundos não seria o mesmo.
Parei brevemente em frente à porta que eu usei para entrar, olhando para fora com cuidado. Como eu suspeitava, no meio do pátio de carga, os dois funcionários haviam terminado de limpar os estábulos dos cavalos e estavam conversando com dois guardas totalmente armados. Se um estranho usando um saco na cabeça tentasse sair agora carregando um Lycan, isso causaria um tumulto. E, em mais 20 segundos, os manipuladores de baixo estariam aqui em cima. Talvez eu tivesse algo que pudesse me ajudar em meu inventário, mas não havia tempo para percorrer a enorme lista. Meu inventário. Meus olhos se arregalaram. Coloquei o Lycan sob meu braço esquerdo e abri minha janela com a mão livre. No topo do meu inventário, que estava ordenado pela coleta mais recente, havia um item chamado corante de flor de rubrábio. Toquei no nome e o materializei, pegando o frasco e puxando para trás o máximo que pude. Eu realmente poderia usar a habilidade facas de arremesso neste momento, mas essa distância deve ser suficiente. Por favor, acerte-os. Orei, arremessando o frasco com força total pela porta entreaberta. O frasco voou em linha reta e bateu no peitoral robusto do guarda que estava nessa direção. Ele estourou, borrifando um líquido vermelho como argamassa. Instantaneamente, todos os 4 rostos que estavam conversando ficaram salpicados com a mesma cor do pelo do Lycan. Ah! O que é isso? Meus olhos! Meus olhos! No instante em que os homens se curvaram, com as mãos sobre o rosto, saí correndo para o pátio. Naquele exato momento, vozes atrás de mim gritavam: Guardas! Guardas! Há um intruso! Mas os guardas e os funcionários do estábulo estavam preocupados. Passei correndo pelos 4 e, em vez de usar o caminho lateral que fiz ao redor do prédio do cassino, fui para os portões duplos nos fundos do pátio traseiro. Obviamente, eu não poderia passar correndo pela porta da frente segurando um monstro de verdade em minhas mãos. Mas esse caminho também não seria fácil. Os portões eram do tipo deslizante, painéis grossos reforçados com aço. Nem mesmo um martelo de 2 mãos poderia rompê-los, muito menos uma espada. As 2 travas na parte superior e inferior poderiam se quebrar se eu usasse uma habilidade com a espada, mas, com os encarregados em meu encalço, eu não tinha tempo a perder lidando com esse portão. Isso deixava apenas um método de fuga: pular o muro de 2,5 metros carregando o Lycan. Ele tinha a mesma altura do portão de ferro que bloqueava o caminho lateral que dava volta para a parte de trás do cassino, mas, dessa vez, não havia nenhuma parede perpendicular ao lado dele que eu pudesse escalar. As paredes de pedra em ambos os lados dos portões eram mais altas e completamente lisas. As únicas coisas que eu poderia usar como apoio para os pés eram as 2 travas que mantinham as partes de conexão dos portões no lugar. As travas eram do tipo que tinham hastes de metal com um gancho na extremidade que você colocava no receptor, mas elas eram tão grandes que os dedos das minhas botas conseguiam se apoiar nelas. Minhas chances de sucesso ao segurar o Lycan, no entanto, eram de 50% na melhor das hipóteses, e eu tinha que fazer isso 2 vezes seguidas, o que significava 25%. Em 3 segundos de corrida, confirmei as circunstâncias e, em 1/4, tomei minha decisão. Enquanto corria em direção aos portões, gritei para mim mesmo: vá! Se qualquer quantidade de medo ou hesitação passasse da minha mente para o meu avatar, eu fracassaria. Tentando usar todos os últimos sinais mentais para o Nerve Gear em minha cabeça real, concentrei toda a minha força em meu pé direito e me lancei dos paralelepípedos. Como um saltador de longa distância, saltei quase 3 metros e prendi o dedo do pé esquerdo na trava inferior. Confiando na firmeza da sensação que vinha através da trava na sola de minhas botas curtas com pontas, saltei verticalmente desta vez. Meu pé direito por pouco não alcançou a trava superior. Mas esse era o fim do meu impulso de subida. A única coisa que restava para carregar o Lycan e a mim por mais 1 metro era a força pura. Iaaa! Gritar não era uma boa ideia, dada a possibilidade de que os guardas estivessem esperando do outro lado do portão, e não estava claro se gritar em um ambiente virtual teria algum efeito sobre suas ações, mas, independentemente disso, converti a força do grito em meu segundo salto vertical. Minha perna esquerda se ergueu o suficiente para causar um rangido na virilha, e por pouco, não conseguiu alcançar o topo do portão. Eu poderia estender a mão direita para agarrá-lo, mas, se fizesse isso, deixaria cair o Lycan. Se ao menos minhas pernas fossem 1 centímetro mais longas. Afastei meu lamento e mudei de planos instantaneamente.
Antes que eu pudesse começar a cair, chutei o portão com o pé esquerdo e dei uma volta de 180 graus, ficando de frente para o pátio. Se eu não fizesse nada, cairia de volta no chão, mas mesmo supondo que não tivesse sofrido nenhum dano, não tinha tempo para pular novamente. No entanto, eu tinha um último truque na manga. Ao cair, dobrei as pernas e inclinei a metade superior do corpo. Um gemido agudo surgiu, e uma luz amarela brilhou em minha perna direita. Esse pé pisou no ar vazio e depois disparou no ar. Uma força propulsora que ignorou completamente todas as leis da física me catapultou diretamente para cima. Essa era a habilidade de chute de backflip das artes marciais, lua crescente. Ela deixou um arco de luz amarela no ar. Como eu estava contando com o jogo para me empurrar para cima, não foi uma elevação tão poderosa como se eu tivesse realmente pulado de um terreno sólido, mas foi o suficiente para que minha cabeça de cabeça para baixo passasse pelo topo do portão. O Lycan, já cansado, latiu baixinho, alarmado com o salto, mas, felizmente, não entrou em pânico. Provavelmente, ele não tinha força suficiente para fazer isso. Dei mais 2 saltos e um giro antes de meus pés atingirem o chão. Olhei rapidamente em volta agachado. Como eu temia, havia guardas totalmente armados em ambos os lados do portão. Seus olhos brilhavam dentro de seus capacetes. O quê? Onde você? Mas enquanto eles perdiam tempo conversando, eu já estava de pé e correndo. Um muro de pedra que cercava a parte de trás do cassino também era o muro da própria Volupta. Uma mensagem com a inscrição "Fora da cidade" apareceu diante dos meus olhos e desapareceu. Eu podia ouvir os gritos dos manipuladores atrás de mim, mas eles diminuíram rapidamente. À frente, havia um pasto sob o sol escaldante do verão, bem como um caminho não pavimentado marcado com inúmeras marcas de rodas de carroça. Ele se curvava para a direita e certamente levaria de volta a estrada que passava pelo portão oeste de Volupta, pelo qual eu havia passado com o resto do grupo poucas horas antes. Mas eu não podia correr para a cidade com o monstro e, na estrada aberta, eu era visível para qualquer um que viesse me perseguir. Olhei por cima do ombro enquanto corria e vi os 2 guardas armados e os tratadores começando a correr atrás de mim. Eu tinha uma vantagem de pelo menos 30 metros sobre eles, mas também estava carregando uma criatura do tamanho de um cachorro grande, então não tinha certeza se conseguiria correr mais do que eles em terreno plano e aberto. Eu precisava romper a linha de visão deles para escapar. Assim que voltei a olhar para frente, lembrei-me de algo. Se eu continuasse em linha reta onde o caminho se curvava, chegaria ao leito do rio onde procuramos as pedras Vurtes mais cedo, a menos de 500 metros à frente. E em ambos os lados do rio havia trechos de vegetação rasteira que seriam um lugar perfeito para se esconder. Aguente um pouco mais! Insisti com o Lycan exausto, colocando meus pés em uma marcha mais alta. Eu estava correndo como um ninja, mantendo meu corpo inclinado o máximo possível para frente e mantendo meu passo o mais uniforme possível. Os gritos ficaram mais silenciosos à distância, mas se eu ficasse muito desesperado em minha fuga, poderia tropeçar e perder o equilíbrio. Concentrei-me no chão à frente, evitando pedras escondidas na grama ou galhos mortos. Depois de chegar ao topo de uma colina suave, as manchas de arbustos verdes foram vistas, emoldurando o brilho prateado da água entre elas. Esse era o maior rio do 7º andar, partindo das montanhas ao norte e fluindo pelas planícies até o mar ao sul. Eu estava curioso para saber para onde ia tanta água depois que chegava aquela pequena porção de mar, mas esse não era um mistério para se perguntar no momento. Havia um ponto com cerca de 5 ou 6 arbustos aglomerados que eu observei enquanto descia a colina. A caça tende a gerar arbustos mais densos perto das árvores, e isso me ofereceria um espaço adequado para me esconder. A única dúvida era se eu conseguiria me posicionar antes que meus perseguidores chegassem ao topo da colina e me vissem. Praticamente tombei nos últimos 100 metros da encosta. Parecia que o jogo estava rolando, quer eu caísse ou não a cada passo, eu só podia confiar em minhas estatísticas e na sorte. Minha atenção estava voltada para a borda do mato que se aproximava rapidamente. Quando estava a apenas 5 metros de distância, inclinei-me para trás e deslizei de costas, segurando o Lycan com firmeza com os 2 braços enquanto meu pé abria caminho para a massa de folhas. Quase todas as árvores e arbustos em sal podiam ser lenhados, ou seja, destruídos, mas algumas árvores tinham um núcleo básico que era indestrutível. Se o sistema tivesse designado esse arbusto em particular como tendo uma dessas paredes impenetráveis, ele poderia me derrubar. Felizmente, o arbusto apenas borrifou folhas soltas ao me receber.
Para minha sorte, o interior era uma espécie de oco cercado por vários arbustos, o que o tornava um bom esconderijo. Arranquei o saco da cabeça que estava usando o tempo todo e olhei através dos galhos para a encosta que tinha acabado de descer. Após cerca de 5 segundos, meus perseguidores apareceram no topo. Os 2 guardas e os 2 tratadores olharam ao redor, procurando por qualquer sinal meu. Se fossem jogadores ou IAs avançadas, provavelmente perceberiam que eu estava escondido no mato, mas esses tinham algoritmos típicos de perseguição de NPCs ou monstros. Os 4 homens olhavam para todo o campo aberto e seus rostos passaram várias vezes pelo meu esconderijo, mas não desciam a colina. Por fim, eles pararam de procurar e trocaram algumas palavras. Imediatamente depois, seus cursores de cor vermelha voltaram a ser amarelos. Depois que eles deram meia volta e desceram a colina em direção à cidade, finalmente deixei o ar sair de meus pulmões. Foi quando me lembrei, finalmente, que ainda estava segurando o Lycan ancião. O Lycan encostou a cabeça em meu braço e ofegou rapidamente. Verifiquei rapidamente sua barra de HP e vi que o restante estava abaixo de 20%, e diminuindo lenta mas seguramente. Talvez o chicote do treinador tivesse veneno? Mas, nesse caso, deveria haver um ícone de debuff, e não havia motivo para enfraquecerem um monstro que deveria lutar em uma partida para eles. Isso significava que o efeito DOT, dano ao longo do tempo, era de algum tipo de efeito de status negativo oculto. E, na maioria dos casos, essas coisas eram ocultas porque faziam parte de uma missão. O que significava? É a tintura. Rosnei, sentando-me ereto. Minutos antes, eu havia escapado jogando corante rubrábio nos guardas. Eu esperava apenas confundi-los por alguns segundos, mas os NPCs caíram e arranharam os olhos. Isso sugeria que o corante era venenoso e provavelmente causaria danos contínuos se entrasse em seus olhos ou em um ferimento. Isso significa que o Lycan estava perdendo PV porque foi atingido por um chicote enquanto a tintura estava grossa em seu pelo. Talvez eu possa levá-lo até o rio e lavar a tintura. Mas não, se a simples água pudesse lavar a tintura, Nirnir não teria se preocupado em fazer um agente branqueador. Se eu não conseguisse tirar a tintura, se eu curasse os ferimentos, recuperando o HP, o dano deveria parar. Abri rapidamente meu inventário, peguei o saco que havia deixado cair e materializei uma poção de cura, que abri e estendi para a boca do Lycan. Aqui. Beba isso. Mas o Lycan apenas ofegava, com a língua para fora da boca. Ele não tentou beber. Tentei pingar um pouco do líquido vermelho em sua língua, mas ele simplesmente pingou no chão. Em um MMORPG mais antigo que eu já havia jogado, curar o HP de um monstro domado exigia a habilidade apropriada, então talvez funcionasse assim também em Sal. Isso significaria que eu não tinha como curar o Lycan agora. Um cristal de cura poderia fazer o trabalho, mas o único cristal que encontramos nesse andar estava em posse de Azuna, e eu não queria usar o que poderia ser nossa salvação em um monstro. Foi um impulso repentino que me levou a salvar o Lycan e fugir. Esse gesto foi inútil? Não, eu também estaria eliminando a chance de revelar os erros da família Corley, então não foi apenas inútil, foi um retrocesso. Como eu poderia me desculpar com Argo, que assumiu a missão, Nirnir e Kyo, os clientes da missão, e Azuna, que se esforçou tanto para ajudar a reunir os materiais para o descolorante? Ah, ofeguei. Talvez houvesse uma outra maneira de salvar o Lycan. A chance de isso realmente acontecer era baixa, mas se eu desistisse agora, nunca me perdoaria. Voltei para minha janela de jogador aberta e escrevi uma mensagem rápida para outro jogador. Em seguida, embalei e acariciei o pescoço do Lycan que estava morrendo, até que uma resposta chegou 2 minutos depois. Dei uma lida rápida, esperei, coloquei a poção de volta em meu inventário e peguei um odre de couro. Você pode não gostar da poção, mas aposto que beberá água. Despejei um pouco de líquido na palma da mão e a segurei contra o focinho da fera. O Lycan levantou um pouco a cabeça e lambeu a água. É claro que isso, por si só, não iria curar seu PV nem parar o dano. No mínimo, eu queria tirar a coleira de ferro com a corrente pendurada, mas ela estava muito apertada e eu não conseguia soltar a porca com meus dedos. Em vez disso, deixei a cabeça do Lycan descansar em meu colo e esperei pacientemente.